Vamos resolver então agora o cosseno para alguns ângulos. O item A, cosseno de 450 graus. Bom, a gente sabe que 450 graus é 360 mais 90 graus. Aqui dá uma volta. Então ele vai estar na mesma posição que o 90 graus, ou seja, cosseno de 450 é igual ao cosseno de 90 graus. No ciclo trigonométrico, o 90 graus está exatamente aqui nessa posição, no eixo Y. E a gente sabe que o cosseno a gente olha para o eixo X e vê a projeção. Então, o 90 no eixo X, a projeção vai cair em cima do zero. Então, cosseno de 90 é zero. Vamos fazer o item B. Cosseno de 1620 graus. Bom, 1620, se eu dividir para 360, dá 4. Dá 0. Dá 1440 e sobram 180. Então eu sei que o cosseno de 1620 é igual ao cosseno de 180 graus. A gente sabe que os 180 graus na circunferência está aqui, né? 180 graus. E a gente sabe que o cosseno, a gente olha a projeção no eixo X. Então, vai cair exatamente em cima do menos 1. Cosseno de 180, menos 1. Vamos fazer o item C. Cosseno de 11π. A gente sabe que o 11π é 10π mais π. Observem que o número de voltas aqui tem que ser sempre número par, né? Então, 10π são 5 voltas. Porque são 5 vezes 2π. Então, eu posso trocar o cosseno de 11π por cosseno de π. Só que a gente sabe que π é 180, a gente acabou de fazer, que dá menos 1. O item D, cosseno de menos 900 graus. Então, a gente vai pegar o 900 graus e dividir para 360. Vai dar 2 vezes 360, que dá 720. E sobram 180 graus. Bom, só que negativo porque eu estou girando no sentido horário. Então, isso é igual ao cosseno de menos 180. A gente viu que o cosseno é uma função par. Eu posso ignorar o sinal de menos que aparece aqui dentro aqui. Ou seja, cosseno de menos 180 é igual ao cosseno de 180, que é menos 1. Por quê? O menos 180, né, eu vou girar nesse sentido na circunferência, ele vai cair aqui junto com 180. Então, o cosseno de menos 180 é igual ao cosseno de 180, que é menos 1. Só fazer o item E. Cosseno de 6π. Observem que 6π é par, né? 6π é 3 vezes 2π, ou seja, 3 voltas. E vai estar na mesma posição, né, que o 2π. Então, 6π está aqui junto com 2π, que é a mesma imagem. Então, o cosseno de 6π não é que sejam iguais, são equivalentes. Então, o cosseno de 6π é igual ao cosseno de 2π. E a imagem que o cosseno faz no eixo X, a gente sabe que pega bem no 1 aqui. Então, o cosseno de 2π é 1. Item F. Cosseno de 7π sobre 2. 7 vezes 90, né? 7π sobre 2, eu vou buscar o maior número maior que 7, que dividido por 2 resulta em um número par. Poderia ser o 6, só que 6 dividido por 2 dá 3, não é par, então tem que ser o 4. 4π
sobre 2, que dá 2π, que é uma volta, e sobram 3π sobre 2, que é 270. Ou seja, o 7π sobre 2 tem a mesma imagem que o 3π sobre 2. Então, o cosseno de 7π sobre 2 é o cosseno de 3π sobre 2, que é 270. E a gente sabe que o cosseno de 270, a gente olha a imagem no eixo x, vai cair exatamente no zero. Então, cosseno de 3π sobre 2 é zero. O item G, cosseno de menos 16π sobre 3. Novamente, menos 16π sobre 3. Eu tenho que pensar o maior número maior que 16, que dividido por 3 resulta no número par. Poderia ser o 15, só que 15 dividido para 3 dá 5. Não dá. Não posso usar porque não é número par, não é múltiplo de volta. Então, eu vou pegar o 12, né? Menos, não esqueçam do sinal, 12π sobre 3, que é menos 4π, e menos 4π são duas voltas, e sobram, de 16 sobram menos 4π sobre 3. Então, a imagem no ciclo do menos 16π sobre 3 é a mesma que o 4π sobre 3 negativo. Então, π sobre 3 é 60, só não posso esquecer do sinal negativo. Menos 60, né, que é menos π sobre 3, vai estar aqui. Menos π sobre 3. Aí eu ando mais 60 graus. Menos 2π sobre 3, que é menos 120. Se eu andar 60 de novo, eu caio no 180, que é menos 3π sobre 3. Observe que menos 3π sobre 3 é menos π, né? Só que é 4π sobre 3. Aí eu ando mais 60 de novo. Menos 4π sobre 3. Bom, aí eu estava no 180, só que negativo. 180 mais 60, 240. Então aqui é menos 240. E se eu observar, a projeção para o seno de menos 240 vai ser a mesma que para 60 graus. Porém, do lado esquerdo, ou seja, vai ser negativo. Então eu posso dizer que o cosseno, então, cosseno de menos 16π sobre 3 é o cosseno de menos 4π sobre 3, só que é o menos o cosseno de 60 graus, porque a projeção vai do lado esquerdo. E o cosseno de 60 graus é meio, né? Então vai dar menos meio. Observe que todos os ângulos aqui eram maiores que 360. Ou seja, excedem no mínimo uma volta no ciclo trigonométrico. Se o ângulo não exceder uma volta no ciclo trigonométrico, eu não preciso fazer essa primeira determinação positiva aqui, ou negativa, quando o ângulo é negativo. Eu simplesmente calculo diretamente no ciclo trigonométrico, como a gente já viu há pouco, né? 5π sobre 4. 5π sobre 4, se eu dividir 5 para 4, não dá 2π, né? Não completa uma volta na circunferência. Então aqui eu já vou direto para o ciclo trigonométrico, marco e saio fazendo os cálculos.